E chegamos na 7ª temporada do Café no Teatro. Nem minha mãe acreditaria que a gente chegaria tão longe. É a 7ª temporada e o Café no Teatro já virou parte da cultura da minha rede social e também da do Marcelo. E é com esse tema, cultura organizacional, que a gente inaugura essa temporada. Segundo uma pesquisa da PwC, que foi realizada, olha só, em 85 países, 2 em cada 3 executivos consideram a cultura organizacional tão ou mais importante do que a própria estratégia ou mesmo o modelo de negócios. Deve ser por isso que o guru dos negócios, o mestre Peter Drucker, dizia que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Estratégia é coisa séria e é coisa fundamental para empresas de sucesso. E é com esse tema que a gente inaugura essa série Marcelo, porque a cultura organizacional é tão importante para as empresas. Pois é, Alexandre, legal estar aqui junto com vocês, junto com você. Cara, 7ª temporada já, né? Uau, 7ª temporada. Pois é, mas também estamos criando cultura, né? Quando a gente está aqui nesse teatro maravilhoso, falando de assuntos tão relevantes. Cara, a cultura organizacional, ela é um dos elementos mais importantes para o negócio. E eu tenho percebido essa visão diferenciada por parte das empresas e dos executivos como algo crescente. Faz tempo que eu dou aula, sou professor há muito tempo, de formação executiva, e há bastante tempo atrás você tinha que botar na cabeça das pessoas que estratégia era importante, né? Porque era muito do fazer, da emergência. Quando caiu essa ficha, as empresas perceberam, tem que pensar no longo prazo, tem que pensar na inovação, tem que pensar em algo que foge um pouco do dia a dia. Só que demorou um pouco mais de tempo, e talvez seja mais recente, essa percepção de que não é só planejar, não é só estruturar a estratégia. Porém, um fator tão importante, ou até mais importante, é a execução dela, porque senão vira algo só no plano, só no escrito, e as coisas não acontecem. O próprio Rancharan, né? O Rancharan, como muitos chamam, ele diz que 90% dos planos estratégicos dão errado quando eles chegam na execução, na hora de colocar em prática. Mas por que eu estou falando isso? Porque a execução do plano estratégico, a execução da estratégia depende do quê? De um comportamento organizacional que esteja alinhado com os objetivos do negócio. Então, a maneira que as pessoas vão se comportar precisa suportar essa estratégia. E o comportamento organizacional, aí sim, tem uma relação totalmente direta com a cultura organizacional. A cultura organizacional é o jeito de ser, o jeito de pensar, o jeito das pessoas tomarem decisão, o jeito dos líderes liderarem. E esse jeitão de ser de cada empresa, que acaba sendo um DNA, uma marca registrada quase que única para cada empresa, é ele que vai sustentar o jeito que as pessoas trabalham, o jeito que elas agem, o jeito que elas tomam decisão, o jeito que elas atendem o cliente. Então, esse comportamento que é totalmente ligado à cultura precisa ser intrinsecamente ligado com os objetivos do negócio. Então, a cultura é importante por quê? Num primeiro nível, sem precisar falar de outros, é que se a cultura não suportar a estratégia, acontece, como você falou, nessa célebre frase atribuída ao Peter Drucker. Se a cultura não suportar a execução daquilo, se não suportar os objetivos do negócio, pode ser que a empresa esteja mirando um alvo e as pessoas indo para outro, se comportando de outra forma. Teria várias outras camadas, mas só olhar pela intenção estratégica do negócio, a gente já percebe que cultura é um assunto extremamente relevante. Perfeito, Marcelo. Sua observação é perfeita. E eu observo que, além dessa consciência maior da importância da cultura, eu noto que algumas empresas percebem a dificuldade da implementação. Porque empresas estão acostumadas a estabelecer uma ordem, alguma coisa top-down, e a cultura não é algo que você põe em plaquinha, a cultura é algo que você vivencia. A cultura não é o que está no manual corporativo, é o que está nas rodas de café, nos grupos de WhatsApp. O que acontece quando os líderes não estão olhando, né? Não estão olhando, né? E isso é engraçado. A cultura ela vai se solidificando a partir daquilo que é tolerado, que é incentivado, ou seja, quando todo mundo chega atrasado e ninguém fala nada, isso vira cultura. Exato. Quando o chefe grita e todo dia tem um surto psicótico, e fica por isso mesmo? Isso é parte da cultura, ou seja, cultura é vivência do dia a dia. Por conta da minha profissão, tanto a de palestra, quanto a de pesquisa, quanto a de viagens. Eu viajo muito pelo Brasil e tem uma coisa muito engraçada que eu observo, eu vou em muitas cidades diferentes.
a cultura da cidade no que tange, por exemplo, a faixa de pedestres. Tem cidade que parece que você pisou ali, os carros vão parar imediatamente. E tem cidade que parece que é um boliche humano, se a qualquer momento vai ser atropelado, porque não é muito da cultura daquela cidade. E é engraçado, isso é um código cultural compartilhado por muitas pessoas. Então, cultura, você não consegue impor. Cultura é aquilo que é vivenciado. E o risco de uma cultura ruim é que a cultura ruim, ela pode acabar expulsando as pessoas boas que não se adequam àquela cultura e mantendo as coisas ruins que acabam ficando naquela, tolerando o intolerável naquela cultura, né? E a gente tem diversos exemplos. Acho que tem uma empresa muito bem sucedida da área de coworking, acho que era WeWork, né? Fez muito sucesso. Sim. Virou uma empresa que chegou a ser avaliada em 47 bilhões de dólares. Lembro disso. Mas, dentre outras coisas, para resumir nesse curto episódio, ela tinha uma cultura que era meio assim: a gente tem que crescer a qualquer custo. Crescer tudo bem, ou a qualquer custo, que era complicado, isso gerou uma série de problemas. E quando ela lançou o capital dela, os 47 bilhões viraram 8. Ainda muita grana, mas perdeu 80%, basicamente por problemas de cultura. Então, assim, e muitas das empresas bem-sucedidas que a gente observa, ela só consegue seguir um rumo estratégico, um horizonte, uma bússola, porque existe muito alinhamento entre aonde ela quer chegar e a disposição das pessoas de seguirem aquilo. E eu vou terminar com um exemplo nada a ver, como eu gosto, que é eu e a minha esposa, ela, mais do que eu, gosta de andar, a gente já fez peregrinação para Aparecida, e agora a gente vai fazer para Santiago de Compostela. Boa sorte. Nessas caminhadas, ela começou a sentir um desconforto aqui no tornozelo, porque ela tem pinos e parafusos de uma fratura que ela sofreu. E ela foi fazer chapa, e o que aconteceu? O osso estava expulsando o parafuso, aparentemente, porque não estava aceitando ali. E é mais ou menos o que acontece quando uma pessoa não se adequa numa cultura, ou seja, esses elementos acabam sendo expulsos, né? E o risco é que você acabe expulsando as pessoas que poderiam contribuir para essa cultura e para a estratégia do negócio. Cara, que genial isso. Vou usar o exemplo da Elisângela nas minhas aulas e palestras sobre cultura. Cara, que maravilhoso. E é isso mesmo, né? A gente fala muito de fit cultural, que é justamente o jeitão de ser da empresa combinar com o jeitão de ser das pessoas. E quando não tem esse fit, não tem esse match, boas pessoas podem sair, né? E talvez fiquem aqueles que toleram mais uma cultura que também não é tão boa. Então esse é um ponto de cuidado e de atenção. Toda empresa tem cultura. Toda empresa tem cultura, só que nem toda cultura é intencional. Então, eu queria terminar trazendo essa reflexão. O interessante é que a cultura seja intencional, ou seja, ela seja planejada, estruturada, organizada pelos líderes, pelo RH da empresa, pela auto-administração, para que realmente ela seja interessante para os negócios e seja interessante para as pessoas, para que justamente elas tenham o prazer de produzir, de dar resultado e de cumprir um propósito bacana, que é o propósito da organização.